E aí galera, boa noite, tio Geraldo Neto na área e a gente vai bater um papo hoje esperto a respeito de lei seca, exatamente isso. Como estudar, como se preparar, vamos trocar uma ideia a respeito desse monstro aí que atazana a vida de muita gente, beleza? Deixa eu só desligar o ar-condicionado aqui para poder a gente ter um áudio de qualidade, senão o pessoal da edição briga comigo. Galera, vamos entrando. A live estava marcada para começar às 6 horas, só que hoje tio Geraldo trabalhou muito. Oi, Carol! Beijo! Hoje eu tô vendo todo mundo aqui, tá? Olha só. Hoje eu cheguei às 7 horas da manhã lá na delegacia, tive coisa pra caramba pra fazer. E aí no final da tarde a gente conseguiu fazer uma prisão muito bacana de um grande traficante de anabolizantes, drogas, enfim. Foi uma prisão muito bacana, saiu até na televisão agora. E, cara, é muita responsabilidade. A gente tem que pegar, levar a droga para fazer o teste, para poder dar a comprovação da droga. Enfim, e aquela correria maluca. Mas é um prazer. Para quem ama, para quem gosta, é maravilhoso fazer o que a gente faz, sabe? Eu, graças a Deus, tava comentando até com um colega hoje. Eu sou muito, sabe assim, eu sou muito grato a Deus porque eu consigo desempenhar as duas funções que eu mais gosto. Ou seja, eu consigo ser professor e policial civil. E o melhor de tudo, ainda dou aula para turmas de polícia civil. Isso daí é fantástico para mim, né? Porque você percebe... Cara, é muito legal você ver alguém na corporação que foi teu aluno. Lá na delegacia que eu trabalho hoje, tem 2 ex-alunos meus. Eu fui na cidade da polícia para poder levar um material psicotrópico que foi apreendido para poder fazer o teste, para saber determinar se de fato era droga, qual droga, enfim, para poder lavrar o auto de prisão em flagrante. E lá na cidade da polícia, cara, eu me senti um candidato a vereador, porque todos os cantos que eu passava eu encontrava aluno. Eu só ouvia assim, oi mestre, oi mestre, oi mestre. E assim, é definitivamente sensacional você conseguir ver os frutos do seu trabalho, sabe? Não só aqueles alunos que ainda estão na luta, que estão correndo atrás, mas aqueles que acreditaram no que você falou, aqueles que acreditaram, que botaram em prática os seus ensinamentos e conseguiram vencer, conseguiram arrumar um espaço, um lugar ao sol, né? A gente fala, o sol é para todo mundo, mas a sombra é só para quem merece. E, cara, é muito maravilhoso. Eu de fato fico bastante emocionado, sabe? Porque é muito legal você ver as pessoas realizadas, sabe? O cara lá com um fuzil, com a pistola, distintivo pendurado, aquela coisa toda. E você percebe que ainda que minimamente você agregou naquilo ali. Tem rostinhos que eu lembro, lógico. Agora é muita gente que a gente dá aula, tem gente que a gente não lembra. Mas a gente sempre escuta, oi professor, oi mestre, e a gente vai acenando, vai falando, e cara, assim, é uma sensação indescritível. Então, ainda mais agora com o online, que a gente não tem esse contato próximo, né, e eu vejo vários rostinhos aqui subindo, e, assim, como é que tá escrito? Então, assim, a gente vai vendo os rostinhos aqui, às vezes não dá para reconhecer pessoalmente. Esses dias eu tava entrando num restaurante e uma menina falou comigo, oi Geraldo, tudo bem? Eu sou sua aluna online. Aí eu, caramba, e como é que eu lembrava do rosto? Era complexo, mas enfim, eu agradeço muito, tá? Todas as vezes que vocês me virem na rua, pode parar para falar comigo, que é um prazer, tá bom? É sempre muito bom encontrar com vocês, bater um papo, conversar, trocar essa ideia. É sempre muito bom mesmo, tá? Então, podem me acionar aonde quer que vocês me encontrem, aciona, vai lá, fala, conversa, brinca, porque para mim vai ser um prazer trocar essa ideia. Então vamos ao que interessa, vamos trocar nossa ideia. Olha só, a gente vê constantemente os alunos falando, né? Geraldo, quando é que eu vou estudar a lei seca? Como eu estudo lei seca? Primeiramente, né? Eu vou fazer uma explicação bem básica, porque tem uma galera que está chegando agora e ainda não domina muito. O que significa lei seca? Quando a gente fala lei seca, não é aquela lei que você não pode beber e dirigir. Você tá entendendo? Não é essa que eu me refiro. Lei seca é a letra fria da lei. É a lei sem nenhum comentário, sem nada. São os códigos penais, é o Código Penal,
Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Constituição Federal, legislações extravagantes, leis administrativas e por aí vai. Então todo esse arcabouço jurídico, ele compõe a nossa lei seca, beleza? Passado esse ponto, como você estuda? Eu digo isso é muito importante mesmo para absolutamente qualquer concurso pequeno e médio porte, porque cada vez mais as bancas estão aprofundando dentro da literalidade de lei as perguntas. Por quê? Quanto mais aprofundado dentro da lei a pergunta for, menor é a chance daquela questão ser anulada. E uma banca de concurso, quando tem questões anuladas, isso queima o filme dela, isso não é legal para ela. Então, quanto menos questões anuladas tiver, para ela, melhor. Então, quanto mais ela elaborar questões que não serão passíveis de anulação, o que ela vai fazer? Ela vai ganhar mais contratos, ela vai ter um nome mais benquisto no mercado e por aí vai. Isso é bom e é ruim. Isso é bom porque, se você estuda, está se dedicando, você vai conseguir ter uma nota fabulosa. Agora, se você não está estudando, não está se dedicando, vai chegar a hora da prova e o que vai acontecer? Você vai pegar uma questão muito parecida uma com a outra e pode acabar errando. Você confunde bife à milanesa com bife ali na mesa. Parece, mas não é a mesma coisa. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso, tá? Para quem está chegando agora no meu Instagram, eu trabalho com legislando. Eu trabalho ministrando aulas de legislação. Legislação da pessoa com deficiência. Se você for pesquisar no meu Instagram lá para trás, você vai ver um histórico de praticamente gabaritar todas as questões que caem em prova. Eu também trabalho com Estatuto da Polícia Civil, eu trabalho com o Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, estatutos de alguns municípios, eu trabalho com as legislações de direito administrativo, que são Lei 8.112, Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contratos, Lei 9.784, que é de processos administrativos, Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e várias outras leis. E o que acontece? Quando você domina o estudo de legislação como um todo, entendendo, interpretando como funciona, como você pode arquitetar um bom caderno de lei seca, você começa a ter resultados melhores. Dou o meu exemplo, fui fazer a prova de delegado do Espírito Santo, faltando 10 dias eu tive esse tempo para poder revisar o meu estudo, porque eu estava morando fora, e eu consegui uma pontuação de 87 pontos. O que eu quero dizer para você? Eu não sou fora da curva. Eu não sou. Agora, a diferença é que eu sei a maneira que eu devo estudar. Eu sei como eu tenho que estudar. E é isso que eu procuro passar para vocês, tá? Então, vamos seguindo. Quando eu estudo lei seca, quando eu estou estudando a lei seca, eu tenho que ficar atento, né? De cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Questões, tá? Eu tenho que ficar atento às questões. Por quê? Quando eu fico atento às questões, eu vou ficar atento ao linguajar utilizado, às expressões vernaculares, os verbos, a arquitetura das palavras, os tipos de perguntas, os questionamentos que são cobrados em prova. E quando eu tenho trabalhado isso bem dentro da minha cabeça, quando eu vou mergulhar dentro da legislação, eu já analiso a legislação questionando como ela pode ser cobrada em prova. Porque o mal das pessoas é ler determinada legislação achando que tem que entender aquilo ali para a vida dela e fazer sentido, quando na verdade não. Muitas legislações não fazem sentido quando a gente está estudando, pelo menos a princípio, no início. Então, o que eu falo? Quando você está estudando para concurso público, a primeira coisa é, você tem que olhar as questões. Depois que você dá uma olhada nas questões, você vai ler a letra de lei. Depois que você olha as questões, você vai ler a lei. E aí, quando você estiver lendo a lei, você vai fazer o quê? Os questionamentos. Questionamentos. Como assim, Geraldo? Vamos lá. Você abre lá, artigo 37, caput da Constituição Federal.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também os seguintes dos pontos. Quando você analisa isso, eu li, eu tenho que entender, né? Primeiro, antes de mais nada, como isso pode ser cobrado na prova? Como essa letra de lei pode ser cobrada na prova? Você está entendendo? Questione, olhe, analise de maneira crítica, veja de maneira analítica. Por quê? Porque quando você analisa aquela legislação, você já vai arquitetando todo aquele seu pensamento em cima. Por exemplo, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, tá lá. Aos litigantes de processo administrativo e judicial e os acusados em geral seriam assegurados o contraditório e ampla defesa com meios e recursos a eles inerentes. Beleza, esse é o texto da lei. Agora, quando você pega lá, como isso pode ser cobrado em prova? Beleza. Tirando aquela parte doutrinária do contraditório e da ampla defesa, como a letra de lei pode ser cobrada? Pode vir escrito aos litigantes de processo judicial e os acusados em geral e blá, 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 blá. Ele suprime o quê? Administrativo. Aí ele quer dizer o quê? Que eu vou ter contraditório e ampla defesa somente num recurso, num processo judicial e no administrativo eu não tenho? Não, você também tem. Então ele acaba suprimindo palavras, ele acaba alterando verbos, ele acaba colocando um verbo onde não tem, dando um significado ampliativo onde não tem, restringindo onde tem. Você está entendendo? Então, você tem que pensar e tem que entender isso. Peraí, eu tenho que analisar o texto da lei, eu tenho que olhar o texto de lei questionando como isso pode ser cobrado em prova. Você está entendendo? Como pode ser cobrado em prova? Você tem que olhar de maneira analítica, tem que criticar aquele texto. Então, quando você pega a letra de lei e faz dessa forma, você consegue ter resultados inimagináveis no que diz respeito à realização de questões de concurso público, que é o seu objetivo. Lembre-se, aqui no meu Instagram, se você estiver assistindo para se tornar um grande jurista, pode ir embora, não é o teu lugar. Aqui eu ensino as pessoas a passarem em concurso público. Eu dou dica para aprimorar o estudo, para aprimorar resultados em concurso público. Você está entendendo? Eu não dou aula aqui para você ser um bom advogado, para você ser um excelente juiz, um bom delegado. Não. Eu estou te ensinando a passar numa prova. Que comportamento você tem que adotar? Então, você tem que pensar o seguinte, quando você estuda para concurso, você não tem que estudar com cabeça de estudante de faculdade. Você tem que pensar como cabeça de concurseiro. E quando você analisa dessa forma, você começa a ver de maneira crítica. Você começa a tirar o seu coração daquilo que você está lendo e começa a colocar a lógica, a racionalidade. Que aí você não passa, mas eu não entendi, eu não gostei. Não, tu para com essa palhaçada, com esse mimimi e começa de fato a botar aquilo que o examinador quer. Sabe por quê? O direito ele é maravilhoso. Ele abre interpretação para tudo. Só que não é isso que você tem que fazer no concurso público. Ele te dá uma amplitude muito grande para você interpretar. Só que você não tem que fazer isso. Você está entendendo? Quando você vai fazer uma prova de múltipla escolha, você tem que fazer exatamente o que a banca está pedindo. Ah, mas eu não concordo. Foda-se se você não concorda. Você tem que botar na porra do papel o que a banca quer. Ah, mas eu acho que não é. Foda-se se você acha que não é. Tem que botar no papel aquilo que a banca quer, aquilo que eles estão fazendo, que eles estão pedindo. Você está me entendendo? Então, quer ver um exemplo? Eu estava conversando com uma amiga minha que ela começou a ter diversas aprovações para Ministério Público como promotora. E ela me falou uma coisa, ela falou assim, Geraldo, durante muito tempo eu perdi tempo e mais tempo e mais tempo querendo decorar doutrinas, ler livros, aquela coisa toda. E ela nem passava da primeira fase. É lógico que livros, doutrinas, aquela coisa toda é importante para a segunda fase em diante. Ou seja, porque ela vai fazer uma prova discursiva e uma prova oral. Agora, nas provas de primeira fase, ela falou assim, Geraldo, eu fiz uma análise e eu vi que 78% das questões são puramente letra de lei. E geralmente a pessoa que passa na primeira fase só tem que fazer 50 pontos. Então assim, o que eu estou dizendo para você? Deixa eu só ligar aqui que a luz apagou. O que eu quero dizer para você? Nesse caso, você tem que lembrar o seguinte, você está fazendo uma prova de múltipla escolha. Eu não estou te ensinando a fazer prova discursiva aqui. Então,
Queria agradecer a presença aí do Bruno Mariano. Bruno Mariano foi meu aluno, hoje é policial civil do estado do Rio de Janeiro. Ele trabalha na parte da inteligência de uma determinada delegacia, não vou mencionar, se ele quiser ele bota aí. E ele é um cara muito bom, eu já tive a honra de trabalhar com ele. E ele é 10. Hoje eu fiz uma prisão. Tá bombando lá na tua delegacia, eu sei. Hoje a gente também fez uma prisão lá em flagrante, foi muito legal. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Galera, então quando você analisa uma prova, por exemplo, Polícia Federal, PRF, TJ, TRT, Polícia Civil, MP, Defensoria, que você esteja fazendo uma prova a nível médio ou a nível superior, ainda que seja um concurso de pequeno médio porte, você tem que entender que quando você olha para a legislação como um todo, você tem que saber exatamente o que está ali dentro. Porque eles estão questionando muito isso hoje. Você está entendendo? A própria prova de primeira fase do Ministério Público, 79%, é o quê? Questões, letras de lei. Não tem para onde correr. Então, assim, quando você aprende a estudar a letra de lei, você consegue ter resultados expressivos. Por exemplo, se você for analisar a última prova de inspetor da Polícia do Estado do Rio de Janeiro, sei lá, não caíram nem 5 questões cobrando doutrina. O resto foi o quê? Letra de lei. Agora é óbvio que você tem que ter a maturidade de entender o quê? Eu vou só estudar letra de lei? Não, você não vai só estudar letra de lei. Você tem que estudar a matéria e ler a lei de maneira sistemática. Entende? Seja lendo em conjunto com a matéria que você está estudando. Porque aí você vai entender, você vai conseguir, vai ficar mais razoável o seu entendimento, sua interpretação daquilo ali. Agora, por exemplo, direito administrativo. Atos administrativos não tem legislação que trabalhe sobre isso. É doutrina. Quando você vai trabalhar poderes administrativos, não tem legislação. É o quê? Doutrina. Então, quando você fala anulação, revogação, é doutrina. Você tem que ter a maturidade de entender. Tem determinados tópicos que sequer tem letra de lei. Tem outros tópicos que é só letra de lei. Então, você tem que entender, tem que saber como você vai extrair a matéria daquilo ali, e aí sim, você vai buscando dentro da legislação. Então, todas as vezes que eu preparei aula para concurso público, e graças a Deus eu tenho muito sucesso em se tratando de aula de legislação, seja ela qual for, você pode entrar no Instagram do professor Marcelo Sobral, no Instagram do professor Fábio Ramos, em quem você quiser e pode perguntar a respeito disso. Não adianta. Nessa parte eu sou realmente muito bom em legislação. Por quê? Trata-se de você olhar as questões da prova, das últimas provas, e entender como é que ele gosta de conversar com o aluno. Você vai entender verbos utilizados, questões, argumentações. Depois que você entende aquilo ali, você parte para dentro da legislação e criando hipóteses. Como é que ele pode cobrar isso em prova? Então, você bota lá como pode ser cobrado em prova. Ser cobrado em prova. Como pode ser cobrado em prova? Eu estou anotando aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, assim, como isso pode ser cobrado em prova? Quando você faz esse questionamento, o que acontece? Você leva isso para a sua leitura. A sua leitura ela passa a ser de maneira crítica. Você não vai ficar lendo igual um robô, só para dizer que gastou tempo lendo. Você não vai ficar lendo querendo interpretar, caçando pelo em ovo, porque a tua função não é essa, tu não quer ser advogado, que você é porra nenhuma, tu quer passar num concurso público. Você vai ler questionando como isso pode ser cobrado. Como isso pode cair na prova? Será que eles alteram? Será que tem alguma coisa semelhante? Será que tem algum prazo parecido com esse? Quando você faz esses questionamentos, você vai se preparando para uma prova futura. Você vai se preparando para questões futuras. Você está entendendo? Então vamos lá, para quem está chegando agora. Quando você analisa, vai estudar letra de lei, primeira coisa, questões. Tem que dar uma lida nas questões. Segundo, leia a letra da lei. Quando você estiver lendo a letra da lei, você vai fazer o quê? Terceiro, questionamentos. Questionamentos, vai se questionando. Que tipo, é um verbo, amplia, não amplia, restringe, é para todo mundo, não é? Quarto, você tem que analisar a letra da lei sempre se perguntando como pode ser cobrado isso em prova. Porque você dominando, você analisando como pode ser cobrado em prova, você, olha como é que fica bacana, né? Você olha para as questões, você já interpreta as questões,
depois você vai para dentro, você já sai dali com uma certa maturidade, com certa compreensão, aí você sai dali e vai para dentro da letra de lei, e aí você já vai com os seus questionamentos. Aí eu te falo, é impossível você errar uma questão na prova com esse tipo de comportamento, porque fazendo dessa forma, você vai conseguir um alto rendimento. Você está entendendo? Você está me entendendo? Isso faz sentido para você? Então, quando você analisa dessa forma, você vai... Cara, isso daí é devastador, cara. Tu arrebenta na prova. Uma outra coisa que você faz, que essa eu aprendi com um amigão meu, esse amigo se chama Daniel Coelho, delegado no estado do Ceará, já fiz live aqui com ele é professor de Direito, é um grande amigo meu, chamo ele até de irmão, e a primeira vez que eu vi alguém fazendo isso foi ele. O que ele pegou? Ele falou, Geraldo, eu tenho muita dificuldade de estudar legislação. Então o que eu comecei a fazer? Ele pegava o Código Penal, artigo 1º, lia o artigo 1º e organizava um mapa. Artigo 2º, ele ia lá e desenhava, fazia um mapa do artigo 2º. Artigo 3º, e foi fazendo isso. Na Constituição Federal, ele fez isso também. Código de Processo Penal, ele também fez isso. As legislações dentro do direito administrativo, ele também fez isso. Então, quando ele pegou lá, por exemplo, administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza. Aí o que ele botou? No meio assim, ó. Direito administrativo. Aí ele botou administração direta e indireta. Dentro da direta ele botou União, Estado, Distrito Federal e municípios. Dentro da indireta ele botou autarquia, empresa pública, sociedade de economia mistas, empresas públicas e fundações. Abriu uma chave e puxou dentro disso tudo o quê? Que eles têm que obedecer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele organizou um mapa. Então, o que ele fez? Ele sistematizou tanto a maneira dele buscar o conhecimento dentro da legislação, que ele falava, Geraldo, eu fecho os meus olhos e eu lembro exatamente, quando eu leio um tema de uma questão, eu fecho os olhos, já vem a imagem, o mapa daquela questão que ele fez. Simples assim. Então isso é muito, vamos dizer assim, isso é muito proveitoso, por quê? Porque você está fazendo uma análise ativa, você não está ali igual uma planta fazendo fotossíntese, você está fazendo uma análise ativa daquela legislação, você está olhando aquela legislação, indagando, criticando, perguntando, se questionando, construindo um determinado mapa mental, e isso faz com que você alcance altíssimo rendimento. Você está entendendo? O que eu mais canso de ouvir é, Geraldo, eu tenho que estudar lei seca, aí o cara só fica lendo letra de lei. Geraldo, não, eu tenho que fazer só questões, aí o cara só faz questões. Não, o estudo para concurso público, ele tem que ser equilibrado. Você vai estudar um determinado tópico, por exemplo, Geraldo, então como eu faço? Eu sempre recomendo os alunos a fazer da seguinte forma, você está assistindo uma aula, todas as letras de lei, tudo aquilo que o professor mencionou a título de artigo, vai anotando no cantinho da folha. Porque quando você for revisar, você revisa na ordem dos artigos que o professor te passou. Tem, lógico, alguns tópicos das matérias que você consegue ir em ordem seguindo os artigos na ordem do própria legislação. Mas tem outros artigos que você tem que ficar pulando de um para o outro. Quem já assistiu aula comigo de direito administrativo, quem já assistiu aula de estatuto comigo, quem já assistiu aula mesmo de direito penal, de leis penais extravagantes, sabe que você vai pulando de um artigo, volta para um, busca no outro, volta para esse, vai no outro. Então, quando você lê a letra da lei ali, abriu e começou a ler, é bom? Mas você não tem a separação por tópicos, por blocos, por coeficiente intelectual, por raciocínios. Quando você faz essas anotações, né, dos tópicos que você estudou e depois você vai lá e dá uma revisada, você tem muito mais efetividade naquilo ali. Beleza? A título de compreensão e interpretação da matéria. Agora, olha só, repete em casa comigo. Água mole, pedra, tanto bate até aqui. Por que você repetiu isso? Você leu isso nos últimos dias? Não. Você treinou isso para falar agora? Também não. Porém, você já escutou isso tantas vezes que isso daí passou a fazer parte da sua rotina. Isso daí ficou encruado no seu sangue, na sua pele, na sua carne, e que você não esquece mais.
E aí eu falo para você, por quê? Repetição. Aí vem a outra máxima. Geraldo, eu tenho que ler a Constituição? Tem. Eu tenho que ler o Código Penal, o Código de Processo Penal? Tem. O que você faz? Sempre separe um dia da semana ou um determinado tempo do seu estudo para você aumentar a leitura do texto da lei em si. Isso daí é recomendável cada vez mais próximo à prova, porque você vai lembrando exatamente da literalidade de lei e evita cair em pegadinhas do tipo somente, nunca, jamais, sempre. Você está me entendendo? Então, isso é de suma importância você fazer. Suma importância. Ah, não, eu só vou ler na véspera da prova? Não. Você tem que colocar isso na sua rotina. Tem que ir colocando na sua rotina. Coloque como meta. Você está entendendo? Coloque como meta e vai lendo, vai relendo. Por exemplo, ó, quem quiser fazer a prova da PRF, não sei se vocês sabem, se você pegar o Código de Trânsito do início ao fim, lendo, vai bater aí 1 hora e 50 minutos. Nossa, o Código de Trânsito inteiro é lógico que se você lê em 1 hora e 50 minutos a primeira vez, você não vai lembrar de porra nenhuma depois. Mas e se você ler de novo? E se você ler de novo? E se você ler de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que aquilo ali fique nas suas veias? Você está entendendo? Estudar para concurso público é trabalhar a quantidade de vezes que você consegue revisar, que você consegue voltar àquele tema, voltar àquele tópico, para você ir trabalhando, para você ir evoluindo cada vez mais. Não existe isso de bati o edital e acabou, agora eu só vou fazer questões. Não existe. Não existe isso de bater o edital, agora eu só vou esperar a data da prova. Não. Quem assistiu a minha live falando de revisão, viu que com um caderno bem esquematizado, organizado, você consegue ver a matéria da prova até 70 vezes naqueles 3 meses entre a data da publicação do edital e a data da prova. Isso é possível? Sim, isso é possível. Mas para que seja fácil, rápido e direto você conseguir isso lá na frente, você tem que se esforçar agora. E o seu esforço agora é o quê? Ler bastante letra de lei, é você fazer o seu caderno, você deixar o seu caderno completo. Porque uma coisa é você pegar um material para ler e você vai demorar um determinado tempo. Outra coisa é você pegar o seu material, o seu caderno. Se você for analisar, aqui falando em letra de lei, você consegue ler aí em mais ou menos 3 horas o Código Penal. Se você pegar ele lá na internet, no site do Planalto, copiar e colar e botar na fonte Arial 12. Vai dar 100 folhas, você consegue 100 e pouquinhas folhas. Você consegue ler isso daí em 3 horas e meia. Só que você vai ler o direito penal inteiro? Não, você vai ler aquilo que está dentro do teu edital, que está dentro da tua prova. Você vai ler a Constituição Federal inteira? Não, tu vai ler aquilo que está dentro do seu edital. Você vai ler o Código de Processo Penal, de Processo Civil, a legislação que for. Você vai ler aquilo que está sendo cobrado na sua prova. E aí você adotando esse tipo de comportamento, você fazendo isso, o que acontece? Você consegue infinitamente mais obter resultados positivos, você consegue ter um maior rendimento e você consegue ter vamos dizer assim, uma maior quantidade de acertos em questões. Mas é aquilo, isso funciona da noite para o dia? Não. Isso demanda esforço, rotina, repetição, consistência, persistência. Você está entendendo? Simples. No início nada é fácil. No início tudo é complexo, tudo é complicado. Porém, quando passa a fazer parte da sua rotina, você começa a entender que é bem tranquilo, sabe? Por exemplo, igual hoje. Hoje voltar a fazer exercício físico para mim é muito difícil, porque eu fiquei durante muito tempo sem fazer exercícios. Porém, na época que eu estava voando, treinando todo santo dia, eu não conseguia ficar um dia sem fazer exercício. A mesma coisa é você se doutrinar, se organizar para estudar da maneira correta. É o que eu sempre bato aqui na tecla. Gente, cursos maravilhosos existem aos montes no mercado. Alunos querendo existem um monte no mercado. Agora alguém para pegar e falar para você como você tem que estudar, como você vai botar no papel, como você vai se organizar, como você vai fazer, eu não vejo tantos. E é por isso que eu me disponho a vir aqui para poder passar isso daí para vocês. Porque eu sei que quando eu estava sentado no seu lugar, não tinha ninguém para fazer isso por mim. Ninguém sentou para me estudar. Ninguém sentou para poder me ensinar a estudar.
Ninguém sentou comigo e me explicou como é que eu ia ler letra de lei. Ninguém sentou comigo e me explicou a fazer um caderno. Ninguém sentou para mim e explicou que o concurso era médio e longo prazo. Eu era refém de notícias de jornais. O que eu lia era o que eu acreditava. E ninguém sentou para falar isso comigo. Ninguém sentou comigo e me explicou, olha, você tem TDAH. Isso é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você é uma pessoa que é normal como qualquer outra pessoa, mas tem essa anormalidade. Não pense que você é burro, mas durante muitos anos eu achei que eu era burro, que eu tinha dificuldade de aprender. Você está entendendo? Então, assim, quando alguém senta e conversa com você, que é o que eu faço com você aqui agora, é justamente para poder acordar, para você entender, para você compreender, para mostrar para você que é possível, para mostrar para você que um cara que tem TDAH, SPA, conseguiu ser aprovado em alguns concursos públicos, para mostrar para você que um cara que saiu de Duque de Caxias, de um bairro pobre, humilde, que é a Figueira, tá aqui conversando com você, que morou até os 14 anos numa casa que só tinha um cômodo, eu, meu pai, minha mãe, mais 3 irmãs. E eu tô aqui falando com você. Tô mostrando para você que é possível. Então, assim, não existe nada que você possa falar e colocar como desculpa. Eu sempre brigo com o Mariano que ele fala, eu que era burro passei. Porque eu não gosto quando ele fala isso. Mas ele mesmo fala, Geraldo, eu me esforcei, eu tentei o do ano tal, tentei o concurso tal, tentei o concurso tal, e o que aconteceu? Reprovei, e depois eu passei. Ou seja, persistência, consistência, sempre em frente, sem parar. E ele continuou. E é o que eu trago aqui para vocês. Não existe ninguém na face da Terra que esteja com foco, persistência e consistência e não alcança o seu objetivo. É impossível você não conseguir. Se você tiver persistência, se você tiver consistência, foco, você vai conseguir. É lógico que no meio do caminho aparecem diversas coisas para nos tirar, para poder nos desviar. Mas foda-se, isso acontece com todo mundo. Sejamos nós diferentes. Sejamos-nos diferenciados. Porque, de certa forma, o que vai mudar, o que vai te diferenciar, o veterinário do formado em direito, do formado em psicologia, do que não é formado em porra nenhuma, o que te diferencia dos demais é a sua persistência. É cumprir a meta de acordar 4h30 da manhã para estudar quando você colocou isso como meta. É estudar até 1 hora mais tarde quando você colocou isso como meta. É abrir mão de ir para o bar beber com os amigos no final de semana quando você colocou como meta estudar. Você não precisa de metas grandiosas. Basta que você tenha pequenas metas. E cada vez que você cumpre essas pequenas metas, você está cada vez mais próximo do seu objetivo. Eu vi uma parábola muito bacana, que eram 2 pessoas, 2 amigos. Um decidiu comprar uma televisão e todo dia ele comia à vontade na frente da televisão e ele falava, afinal, eu trabalho muito e eu preciso disso, é o meu relaxamento, é o meu relax, é o meu prazer, eu tenho o direito de fazer isso. Entendeu? E assim, teve um outro amigo que ele optou, ao invés de comprar uma TV, ele não comprou TV. E ele gastava 1 hora por dia lendo livros. E ele decidiu o quê? Ao invés de comer o que ele queria, ele até comia o que ele queria, mas ele botou como meta deixar de consumir 150 calorias por dia. Gente, isso não é nem um bombom de chocolate, nem um brigadeiro. O brigadeiro tem mais do que isso. Enfim, ao final de 25 meses, o outro colega lá, que estava vendo televisão, beleza, estava vendo a televisão dele, comprou uma televisão de 60 e poucas polegadas, lindo e maravilhoso, e comia do jeito que ele queria. Tava 15 quilos mais gordo, tava com a pressão alta, diabetes, todo fodido de saúde. E o outro já tinha lido mais de 1.000 horas, já tinha se dedicado muito, já tinha tido um desenvolvimento pessoal muito grande, conhecimento do trabalho muito grande, foi promovido no trabalho porque se desenvolveu, porque estudou, e inclusive estava o quê? Com o corpo em forma, estava magro. Não que magreza seja certa ou seja errada, mas ele estava magro, saudável, porque ele colocou como objetivo reduzir 150 calorias por dia. E aí eu estou falando para você, não é o poder
aquela avalanche, não é de ganhar na Mega Sena, que tudo que chegou de repente, não. É o poder do a longo prazo. É o poder do todo dia faz um pouco. É o poder daquele dia que eu tô cansado, mas eu vou ler hoje. Eu posso até não render, mas isso daqui vai servir para minha manutenção da rotina, para manutenção do meu hábito. Você tá entendendo? Então, assim, você tem que entender, de uma vez por todas, que concurso público não é um estalar de dedos. Você pode decidir estudar para concurso público num estalar de dedos. Mas até você chegar ao nível de começar a ser aprovado em absolutamente todas as provas que você faz, demora um tempinho. Você queima uma caloria, uma gordurinha, um sanguinho, mas você chega lá. É possível. Olha para mim. É possível. Olha para o Bruno que está aí online comentando nas questões, tá comentando aqui. É possível. Nada é impossível para aquele que não desiste. Simples assim. Então, eu convido você a acreditar mais em você. A desenvolver, como a Carol mencionou aqui, a sua autorresponsabilidade. A sua autorresponsabilidade é exatamente o que você tem hoje. Se tua vida tá uma merda, a culpa é sua. Se tua vida tá boa pra caramba, a culpa também é sua. Você está exatamente onde você se colocou, mas ninguém. Quando você interpreta isso, você entende isso, ao mesmo tempo que é assustador, é libertador. Porque você passa a perceber que só depende de você. Que não vai ser historinha triste, que não vai ser conversa fiada, que não vai ser ninguém, que só depende de você. Então, quando eu falo para você estudar legislação, estudar lei seca, quando eu passo todo esse arcabouço de técnicas aqui para você colocar em prática, é porque isso daqui fez sentido na vida de muita gente, está fazendo sentido na vida de alunos novos, fez sentido na vida de muitos alunos que hoje são servidores públicos. Você está entendendo? Hoje, meu pai me mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz. Meu pai falou que ele foi no fórum para ver um andamento processual. E aí, lá de dentro, veio um servidor e falou assim: você é o pai do professor Geraldo Neto? Ele foi meu professor, hoje eu sou servidor por causa dele. Eu vou ajudar o senhor. Enfim, olha que maravilha. Não foi nem a mim que reconheceram, foi meu pai. E meu pai me mandou um áudio cheio de alegria falando isso. E o que acontece? Isso é maravilhoso para mim, porque eu percebo que aquela pessoa que eu não faço ideia de qual é o nome, ela está carregando algum ensinamento, algum pedaço de mim dentro dela, sabe? Então assim, quando eu abro a live, cara, eu tô morto de cansado. Hoje o dia foi muito punk, muito punk. Eu tô estressado até o nível hard, entendeu? E para completar, ainda fui trabalhar de moto, porque a Monique precisou usar o carro. Cara, é muito estresse. E eu tô aqui, porque eu me comprometi em abrir uma live às 6 horas e conversar com você. Para te dar técnicas de estudo, pra gente bater esse papo, pra gente trocar essa energia. Comprometa-se com você mesmo. Comprometa-se com o seu futuro. Comprometa-se com aquilo que de fato vai mudar a sua vida. Não com história, conversa fiada. Ah, mas se não sair concurso, e se sair? Ai, vai demorar, não vai demorar. Ai, vai ter vaga, não vai ter vaga. Gente, na boa, foda-se essa porra toda. Senta o rabo na cadeira e estuda. Porque a hora que a prova vier, tu vai mandar bem pra caralho. Tu vai botar pra fuder. Aí aquela cambada de filho da puta que ficava te olhando de cara torta, que ficava caçoando da tua cara, vai ter que engolir por goela abaixo o teu sucesso. Uma cambada de otário que ficava falando: ah, quando sair o concurso eu estudo, quando sair o edital eu estudo, ai, não vai ter vaga, ai, eu estou estressado porque essa prova não saiu. Vai pra puta que pariu. Porra, tá acertando 100% das questões pra estar estressado? Tá gabaritando todos os simulados pra estar estressado? Então não fode, porra. Senta o rabo na cadeira e estuda. E a hora que o concurso vier, aí vocês vão chegar como? De porrada. Vai arrebentar. E não vai existir prova difícil que vocês não consigam dobrar no meio, fazer aquela prova e sair de lá vitorioso. Pensa nisso que eu estou te falando. Todo mundo pode conseguir.
Tudo é permitido para todo mundo. Agora, só aqueles que pagam o preço do esforço, da dedicação, é que conseguem alcançar um objetivo maior, que no nosso caso é a aprovação. Eu desejo muito em breve entrar em algum tribunal, no Ministério Público, na Defensoria Pública, em alguma delegacia, tá passando pela rua e ver uma blitz da rodoviária, não importa. Mas eu desejo, num curto espaço de tempo, tá ouvindo várias pessoas gritando: "Oi, mestre! Fala, mestre! E aí, mestre?" Sabe por quê? Porque, de boa mesmo, de nada valeria a pena para mim, de nada vai valer a pena para mim, melhor dizendo, se vocês não colocarem o que vocês aprendem comigo aqui em prática. De nada vale a pena. De nada vale a pena. Coloque em prática. Eu não estou te pedindo nada. Não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo like, não estou te pedindo comentário, não estou te pedindo porra nenhuma. Eu só estou te pedindo, coloque em prática. Tenha comprometimento com você. Autorresponsabilize-se pelos seus resultados. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Tá bom? Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Eu espero que isso tenha tocado lá no fundo da sua alma. Porque eu tô falando do fundo da minha para você. Eu tô falando do fundo do meu coração. Quem me conhece sabe. Quisera eu ter, na minha época de estudante fudido, alguém para me orientar igual eu paro para orientar vocês. Queria muito ter tido isso. Mas graças a Deus eu não tive. Porque eu aprendi com porrada, com luta, e hoje eu me sinto credenciado, qualificado e capacitado para abrir a boca e falar exatamente aquilo que você precisa. Para poder ajudar você a encurtar esse tempo até a aprovação. Para ajudar você a entender que a aprovação é possível, que ela não é algo de outro planeta. Que em breve, caso seja o seu desejo, você esteja ostentando um desse no peito. Que em breve você possa estar dentro de um tribunal de justiça, que em breve possa estar dentro de um Ministério Público. Não importa para onde você escolher ou para onde você passar. Eu quero que você coloque em prática tudo isso. Porque assim, todo dia quando eu boto minha cabeça no travesseiro para dormir, eu peço pela vida do meu pai, das minhas irmãs, dos meus tios, tias, primos, primas, dos meus amigos. E eu também peço a Deus, eu falo: Papai do céu, abençoa a vida dessa galera que está estudando. Abençoa a vida dessa galera que está se dedicando. Dê a vitória para quem de fato esteja merecendo. Porque assim, eu sei que é difícil, sabe? Às vezes a gente está sem grana. Às vezes tem até grana para pagar ônibus, passagem, enfim, gasolina, mas está sem cabeça. Cada um tem o seu problema. Não existe problema grande nem problema pequeno. Existe, cada um tem o seu problema. Por incrível que pareça, hoje quando eu paro para estudar, eu ainda tenho problema. Graças a Deus, hoje o problema não é o dinheiro. Hoje o problema são outros, mas eu tenho problema. Eu sei que você tem problema. Mas aí é uma questão nossa de querer se render a esses problemas ou não. É uma decisão nossa querer baixar a guarda ou não. É uma decisão nossa querer vencer ou não. Então a vitória é uma questão de decisão. E eu quero que você decida ser vitorioso. Eu quero que você decida ser uma pessoa diferenciada. Eu quero que você decida ser o orgulho da sua família. Eu quero que você decida ser a pessoa que vai prover uma saúde de qualidade para os seus pais.
Eu quero que você decida ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Eu quero que você decida ser o melhor irmão do mundo. Eu quero que você decida ser o melhor amigo do mundo. Eu quero que você decida ser uma pessoa grata. Eu quero que você decida ser uma pessoa que espalha a caridade por onde anda. Eu quero que você decida ser uma pessoa que, graças a todas as bênçãos que foram concedidas na sua vida, você pode abençoar abundantemente todas as outras pessoas que te cercam. Seja com um abraço, seja com um almoço, seja com um sorriso, seja levando um agasalho a quem precisa, ou até mesmo seja você na qualidade de servidor, sentando e simplesmente batendo um papo sobre o seu cargo para continuar motivando as pessoas, inspirando as pessoas. Tá bom? Esse é o recado que o Titio queria deixar para vocês. Se essa live fez sentido para você, ela vai ficar salva. Comenta lá o que você achou. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.